o Sandro Preixar. Boa noite, Sandro. Seja bem-vindo ao Leão em Campo. Boa noite. Um prazer estar falando com vocês aí da mesa, né, que estão fazendo esse programa aí. E é um prazer estar participando novamente aí para falar do nosso Leão. Para começar o nosso bate-papo, Sandro, gostaria que você falasse como foi a sua chegada no Fortaleza, né? Primeiro, como foi que o Fortaleza te achou? O Sandro começou em qual time? Como foi que começou primeiro sua carreira até você chegar no Fortaleza, Sandro? Primeiramente, eu que agradeço, né, pela lembrança sempre de vocês, pelo carinho, né? Principalmente vocês que fazem o esporte, né, no dia a dia do Fortaleza, porque a gente ser lembrado sempre pra gente é uma satisfação muito grande, né, por a gente fazer parte da história do Fortaleza e principalmente, né, uma marca tão significativa, né, porque isso aí são poucas coisas que é individual, né. Claro que a gente teve uma grande equipe que me ajudaram a chegar a esse recorde, mas como tu mesmo falou, já faz 24 anos que eu quebrei o recorde já do Marciano, que já era de quase 20 anos também. Da década de 70. Para mim é um orgulho muito grande, né? Ter quebrado esse recorde, principalmente vestindo a camiseta do Fortaleza. A minha história no Fortaleza, ela começou, né? Até meio que para mim foi surpresa também, né? Eu também, Fortaleza, eu só conhecia porque a gente via em televisão alguma coisa, porque Fortaleza sempre foi uma grande equipe, né? Uma grande agremiação. E em 96, me lembro como hoje, estou falando contigo e parece que estou recebendo a ligação na tempo ainda, que não era como hoje, né? Com essa modernidade, com essa facilidade para hoje que a gente encontra para se conectar. E hoje tu acha uma pessoa e fala com uma pessoa muito rápido em qualquer lugar do mundo, né? Verdade. Naquela época, o então treinador Vevé, né, e o preparador físico João Goulart, que era o gaúcho, eles estavam no Fortaleza e aí eu recebi um convite deles porque eu tinha jogado contra eles aqui na segunda divisão do Campeonato Gaúcho no ano de 96 e antes, né, já tinham me enfrentado por várias vezes. E aí eu tive o convite do Vevé e do João Goulart, na época o então presidente Oswaldo Azim, né, me fizeram esse convite e eu aceitei prontamente, né, por se tratar da camiseta e o tamanho da equipe do Fortaleza, mas a coisa mais chega a ser até irônico, e é uma brincadeira que eu sempre digo, eu fui contratado por um orelhão, né, que a gente não tinha celular, não tinha telefone fixo na época, né? Telefone orelhão. Aí ligaram para um orelhão, não sei como é que conseguiram um orelhão da minha rua, né? E aí um vizinho lá atendeu por tantos e me chamaram e aí me deixaram dito para ele que iam ligar a tal hora de novo. Então, aí eu fiquei esperando na frente do orelhão. Aí conversei com o Vevé e com o João Goulart, onde eles colocaram que precisariam, né? Estavam fazendo uma equipe para reformular o Fortaleza, para voltar o Fortaleza a ser uma equipe grande, e eles precisariam de um centroavante de área, né? Para fazer gols, e como eles me conheciam, eles acharam que a aposta era uma aposta que poderia dar certo. Eu até relutei no começo por até não conhecer, nunca tinha jogado tão longe, principalmente jogava só no Rio Grande do Sul, né? E até pelas situações que antigamente eram difíceis, né? O futebol antigamente era muito difícil, a gente saía para jogar, muitas vezes não recebia. Então a gente era meio cauteloso. E quando eu fui olhar no mapa, Fortaleza no outro lado do país, né? Aí eu relutei num primeiro dia, aí no segundo dia que me ligaram, eles me perguntaram assim, ou tu vem ou não vem, entendeu? Aí eu achei por bem ir, graças a Deus correu tudo certo e hoje a gente está na história do Fortaleza.
Boa noite, Sandro. Dizer para você que é uma honra ter você aqui no programa Leão em Campo, falar diretamente com você, o artilheiro que marcou tantos gols. E até eu comentava no início do programa aqui com o Edivaldo que hoje eu queria um Sandro no Fortaleza atual. A gente hoje sente falta de um cara que é goleador como você era na sua época, e você é meu ídolo, é ídolo de muitos torcedores do Fortaleza, você está marcado na nossa história. E o que eu queria saber é o seguinte: como eu sou torcedor do Fortaleza desde que eu nasci, eu sempre acompanhei o Fortaleza, mas agora com mais ênfase, porque agora eu faço parte também do rádio e do mundo esportivo. Eu queria saber, assim, de você, o que mais te chamou a atenção, porque eu vi já suas entrevistas e eu sinto nas suas palavras que você tem um carinho muito grande pelo Fortaleza. Você é um torcedor do Fortaleza, apesar de não ser daqui, mas que você sempre exalta o nome Fortaleza Esporte Clube. O que é que mais te chamou a atenção no Fortaleza? O que foi que fez você se apaixonar pelo esse clube? Boa noite para ti também, um prazer estar falando contigo, né? E sempre é muito importante a gente falar com pessoas que assim como eu, gostam do Fortaleza, vivem o dia a dia, porque vocês que trabalham do rádio vivem o dia a dia do Fortaleza, né? E isso aí a gente vai aprendendo a gostar, a ter carinho pelo Fortaleza, né? Eu me apaixonei pelo Fortaleza logo que cheguei, né? Porque quando cheguei, se tu acompanhou também, se tu é dessa época, a gente sabe que eu sempre digo, o Fortaleza de hoje não é o Fortaleza quando eu jogava, né? Só a camiseta, claro, o amor da torcida, que é a coisa mais importante do mundo, né? É o que move o Fortaleza, por isso que eu digo Fortaleza é a torcida, né? Os jogadores, comissão técnica, presidentes, eles passam, mas o Fortaleza, a torcida, não passa nunca, né? Isso. Então, até hoje, eu tenho o carinho de torcedores, da própria imprensa, comigo por aquilo que foi feito, mas a gente sabe que o futebol é assim, né? Graças a Deus que eu consegui entrar para a história do clube, e onde passo, o meu time de coração é o Fortaleza, né? Sem demagogia nenhuma, porque é um time que eu aprendi a gostar, né? É um time que eu participei praticamente desde o começo, na hora quando estava ruim, né? E hoje eu estou participando fora do campo, vendo a alegria que é hoje. Tu vê, a gente está disputando uma final de uma Sul-Americana, Fortaleza demonstrando dentro do futebol brasileiro e já num cenário internacional, né, o tamanho do Fortaleza e a alegria do torcedor. Eu gosto muito de ver em jogos do Fortaleza quando mostra o torcedor, a satisfação do torcedor e a alegria. Os torcedores mais velhos, mais antigos, sabem o que é esse sofrimento que eu como jogador passei, eles também passaram, né? E muitas vezes piores, porque é eles que carregavam o time nas costas, e muitas vezes o time tinha muitos torcedores que deixavam até muitas vezes de comer, de almoçar para ir num jogo do Fortaleza. E muitas vezes, né, não teve o retorno dentro do campo, mas graças a Deus eu sempre que entrei em campo com a camiseta do Fortaleza, eu sempre tentei dar o meu melhor, e eu acho que no final de tudo eu consegui. Para mim é uma satisfação muito grande. Sandro, então você começou a carreira em qual time no futebol? Eu comecei no Internacional de Santa Maria, que é da minha cidade mesmo, né? Com 18 anos, 17 para 18, aí depois parei de jogar até os 21 de novo, porque na época era muito difícil, muito ruim o futebol, né? Ou você jogava em time grande para ter um pouco mais de comodidade, ou o time do interior, time pequeno, era praticamente a gente jogava 3, 4 meses e tinha que trabalhar para ter outra função, né? 8 meses do ano. Então eu decidi por parar, e aí depois retornei de novo, né? Aí o meu primeiro time profissional na minha carreira foi o Esporte Clube São Paulo de Rio Grande, da cidade do Rio Grande, né? Onde tem o Porto, aqui no Rio Grande do Sul. E ali foi o meu começo, graças a Deus, e depois andei mais 19 anos jogando futebol, sem parar mais, e graças a Deus tive a passagem pelo Fortaleza, que essa é inesquecível.